Bom, muito bem. Então, uma boa tarde para todo mundo. Essa é a nossa disciplina de seminários do PPGFA. Eu sou o professor Emilson e hoje eu vou dar um seminário para vocês sobre técnicas de microscopia, tá? Para quem é da minha área, que a gente trabalha meio que numa área bem próxima entre física, ciência dos materiais e química. Então, muitas das técnicas que eu vou falar hoje, a gente vê também na parte da química e também na parte de ciências dos materiais, tá? Então, são técnicas que dependem de equipamentos de altíssima qualidade. Então, vocês vão ver que a gente tem alguns desses equipamentos aqui na UTFPR. E o que é importante que vocês saibam é que eu vou mostrar para vocês que tipo de respostas a gente consegue obter desses equipamentos, tá? Porque muitas vezes, por exemplo, eu sou operador do microscopia de confocal. E direto aparece pesquisadores, professores, alunos de mestrado, doutorado, que chegam fazendo perguntas sobre essa técnica, que tem uma outra técnica que é mais adequada. Então, acho bem importante dar essa visão geral para vocês. Eu sei que vocês são da área da astrofísica e tudo, mas essa é a minha área de pesquisa, então eu vou falar da minha área, tá? Tem gente experimental aqui também, então para essas pessoas esse seminário vai fazer mais, vamos falar assim, mais sentido prático. Mas eu acho que até como uma visão global, acho que vale a pena eu apresentar para vocês as nuances que a gente tem quando a gente trabalha na parte de nano, tá? Então, hoje eu vou falar basicamente para vocês da técnica de microscopia com focal, que é esse carinha que está aqui. Depois a gente tem a parte do Raman, que é um equipamento que a gente recentemente adquiriu. A gente, na verdade, conseguiu dinheiro para poder comprar o equipamento, então a gente vai conseguir fazer isso nos próximos anos. Eu falo anos porque pode ser que todo o processo de importação demore mais de um ano, então não posso falar daqui a alguns meses porque eu não tenho essa certeza ainda. E a gente tem o MEV também, que é um equipamento muito útil, que a gente já tem aqui na UTF há mais de 10 anos, e eu vou falar um pouquinho sobre ele também, tá? A primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é, se vocês olham a imagem de microscopia confocal aqui, que é essa que está aqui, vocês conseguem ver bem claramente quantas estruturas diferentes? Não o número de estruturas, quantas cores diferentes você vê ao mesmo tempo? As Três. 4? 3, 4, certo? Que seria aqui, ó, basicamente, esse azul, o vermelhinho aqui por fora e esse verde aqui por fora, concorda? Então, Sim. isso significa que a gente tem 3 medidas simultâneas sendo realizadas ao mesmo tempo, tá? Esse microscópio confocal, ele é capaz de obter 3 canais ao mesmo tempo. Então, por isso que você consegue destroçar essa estrutura em como se fossem 3 informações diferentes. O que vocês estão vendo aí são realmente células, tá? Onde a parte central é o núcleo, aqui é o citoplasma e a camadinha de fora da célula, tá? Então, esse microscópio de 3 canais, ele faz com que você consiga medir regiões da amostra com espectros diferentes. Aí eu vou mostrar para vocês o que é um espectro UV-Vis e quais as informações que a gente tira ao redor dele, tá? No caso aqui da microscopia Raman, o que eu vou mostrar para vocês é que geralmente a gente pode fazer uma medida de microscopia Raman que a gente chama de ponto a ponto. Então, é como se eu focalizasse em cima de um ponto da amostra e tirasse o espectro relativo ao Raman dele. Mas essa é uma técnica, vamos falar assim, que é mais antiga. Então, hoje em dia, com o aperfeiçoamento dos equipamentos, a gente não só consegue fazer um ponto, como a gente consegue fazer um mapeamento bidimensional. E isso traz uma informação de localidade que é muito importante também, tá? Então, vamos ao que interessa. Então, eu vou mostrar para vocês hoje que a gente tem um centro de microscopia que chama CM ao quadrado, que é o CMCM da UTFPR. Ele fica na sede centro atualmente, mas esse ano a gente vai mandar ele para o Ecoville. Por quê? Quando esse centro foi fundado, não foi proposto colocar um piso antiestático, ou seja, um piso anti-vibração. E aí, o que aconteceu?
há uma interferência inerente daquelas linhas de ônibus que passam ali perto do shopping estação no resultado dos equipamentos. Então, isso, assim, faz com que a medida seja errada? Não, mas faz com que a gente consiga uma resolução menor, uma resolução pior do que a gente conseguiria num ambiente controlado. Então, a gente conseguiu dinheiro, conseguimos uma sala no Ecoville e agora todos os equipamentos vão lá para o Ecoville, com um chão, tudo certinho, sem linhas de ônibus, etc. Então, vai melhorar bastante a qualidade das imagens que a gente consegue fazer, tá? Nesse lugar, a gente tem confocal de fluorescência, eletrônico de varredura, o microscópio de força atômica fica no departamento de química, mas ele é do centro multiusuário também. Na verdade, é um combinado entre o centro multiusuário de caracterização de materiais e com o pessoal lá do LAMAC, tá? A gente tem também um perfilômetro, que eu vou mostrar o que é, um difratômetro de raio-x, que é um equipamento extremamente importante. E para que o nosso eletrônico de varredura funcione, a gente precisa de uma evaporadora. Por quê? Porque as amostras, geralmente, elas não são amostras condutoras. Quando você evapora uma camada fininha de metal, seja ouro ou carbono em cima da sua amostra, ela começa a ter uma condução ali, então você não tem acumulação de elétrons em cima da sua amostra, tá? Então, esse aqui é o cara que organiza tudo isso, que é o Alexandre, e na época que era o Yuri, que foi meu aluno de mestrado, e terminou o doutorado há menos de um mês atrás, tá? Então, os equipamentos que a gente dispõe são esses, basicamente, microscópio com focal de fluorescência, só para vocês terem ideia da ordem de grandeza aí, ó, $300 mil, mais ou menos. Então, é um precinho de uma Ferrari. Um microscópio MEV hoje, novo, mais moderno que esse, nessa faixa também de $400 mil. A gente tem o DRX 100 mil, esse perfilômetro na ordem de 80, e o AFM aí foi na ordem de $100 mil. Na época, eu acho que a gente conseguiu até mais barato. A professora André conseguiu um desconto direto lá com a empresa, da Shimatsu, se não me engano, e aí eu acho que foi na ordem de $60 mil. Mas todos esses equipamentos, eles trabalham em conjunto, tá? Porque cada um vai trazer uma informação diferente da amostra, tá? Microscópio confocal, o que ele mede, no final das contas, é fluorescência. Fluorescência é assim, você emite uma quantidade de luz sobre a amostra absorve isso e reemite em uma outra frequência. Então, essa reemissão é que é a coisa que é coletada pelo microscópio confocal de fluorescência. E a grande questão desse microscópio é essa própria palavra que chama confocal. Confocal vem do comum foco. Então, ao invés de você ter um único ponto focal, você vai ter, na verdade, uma área inteira. Então, pelo próprio design do equipamento, você tem um foco plano. E isso faz com que você consiga fazer uma coisa interessante. Imagina que eu tenho essa bola. Se eu consigo fazer imagens dela em vários planos, se eu fatiar essa bolinha em camadas finas, eu consigo fazer uma reconstrução em 3 dimensões disso, que é exatamente o que o microscópio confocal consegue fazer. Tem muitos trabalhos do pessoal da engenharia mecânica que eles querem ver o desgaste de peças. Só que esses desgastes é na ordem de micrometros de profundidade. Então, você precisa de um equipamento de uma resolução mais alta para você poder reconstruir em 3D isso para poder fazer uma imagem tridimensional, tá? O que o DRX faz? O DRX você manda uma radiação raio-x em cima da sua amostra, ela é espalhada e conforme o seu espalhamento, você consegue reconstruir a estrutura cristalina do material. Então, você consegue saber se é um FCC, se é um BCC e assim por diante, tá? O que o perfilômetro faz? O perfilômetro ele consegue medir uma defasagem da luz, transformar isso em uma medida espacial. Então, no final das contas, o perfilômetro é como se fosse uma régua de alta resolução. Por quê? Você consegue ali uma escala de nano de precisão nessa questão da altura. Então, você consegue mais ou menos, se você colocar uma moeda em cima desse perfilômetro, você consegue reconstruir certinho a superfície da moeda. Por quê? Porque tem ranhuras e tem uma certa altura
relativa entre a base da moeda e o que você está medindo, tá? E isso faz por interferometria, tá? Microscópio eletrônico de varredura é um microscópio de resolução mesmo, né? Então, você consegue ver a superfície da amostra numa resolução aí de até 100 mil vezes, tá? E o AFM e o perfilômetro, eles têm comportamentos parecidos. O AFM é uma técnica bem mais avançada, fisicamente falando, que tem uma resolução maior, mas, ao mesmo tempo, ele é muito mais lento do que o perfilômetro. Então, assim, quando você quer fazer a reconstrução da superfície de alguma coisa, o primeiro momento você faz na perfilometria, se der sinal, e aí, caso você precise de um refinamento ainda maior, aí você faz no AFM, tá? O AFM, o que ele faz? Você tem uma sonda de AFM que passa perto da sua amostra, você bate uma luz na ponta dessa sonda e, pela vibração dela, você consegue fazer a reconstrução da superfície, tá? Então, o que a gente vai inicialmente falar aqui agora do confocal é a interação da luz com a matéria. No caso aqui, como a gente está trabalhando com fluorescência, a gente vai trabalhar ali na região visível e próximo do UV. E um pouquinho do infravermelho também, mas muito mais visível, tá? Então, ó, o nosso microscópio, como eu disse, ele tem uma estrutura onde o foco ele é todo plano, tá vendo? Do jeito que tá aqui. Deixa eu até pegar minha canetinha de novo. Gostei dessa canetinha. Então, ó, aqui são os planos focais. Então, se você observar bem, eu tenho uma fonte de luz, ela vem, bate num espelho, bate na amostra e volta lá para a fotomultiplicadora. Por que a gente precisa de uma fotomultiplicadora? Porque a quantidade de luz emitida pela amostra pode ser pequena. Então, o que você faz? Você recebe essa luz que veio da amostra e amplifica esse sinal até você ter a capacidade, de fato, de medir que espectro que é esse, tá? Tem algumas coisas que tem uma fluorescência tão alta que a gente consegue ver até no visível. Tá? Se você pegar aquela nota de euro, jogar a luz azul em cima dela, você vê a emissão do verde ali a olho nu. Então, assim, é uma quantidade de luz bem absurda. Isso é fluorescência, tá? Como eu disse, a gente tem fontes tanto do infravermelho, visível, quanto do UV, tá? Então, esse aqui é o nosso equipamento. Aqui do lado tem as fontes de luz. Isso aqui é tudo feito por fibra ótica, então, assim, é muito difícil de você ter algum problema de vazar a luz, coisas desse tipo. Então, esse equipamento foi montado mais ou menos em 2013 e ele passou por poucas calibrações até hoje. Que não é diferente de um equipamento de bancada que alguém pode chegar e esbarrar e etc. Esse é um equipamento de caixa fechada que a gente chama. Então é bem difícil acontecer algum problema, tá? E isso é bom também porque, como é um equipamento multiusuário, você pode ter vários usuários diferentes. Se não tiver um sistema fechado, pode quebrar mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não tem esse problema porque é tudo fechadinho. Aqui na parte de trás é onde a gente tem todo o conjunto de lentes e o controle dessas lentes também é tudo de forma automatizada. Então, se eu quiser trocar a lente de 10 para 20 para 50, é só apertar um botão, ele vai lá e faz a troca automática. A controladora é essa partezinha aqui, tá? E aí, o que a gente faz? Do lado de cá, a gente tem uma haste onde a gente faz a movimentação XY e esse carinha aqui é o foco Z, que é ali que é o refinamento para a gente poder estar no mesmo foco da emissão da amostra, tá? Qual que é um dos problemas do microscópio confocal? Esse microscópio é um microscópio invertido. O que significa isso? Significa que você vem com a luz por tudo isso aqui, passa por aqui, e ela vai vir de baixo para cima. A sua amostra, ela fica mais ou menos nessa parte aqui, ó. Então, se a luz vem de baixo para cima e eu quero emitir a luz vai ser emitida aqui, ó. E ela vai ser coletada nesse sensorzinho que está aqui, tá vendo? Então, a sua amostra ela tem que ser levemente transparente para você poder medir as coisas, porque a luz vem por baixo, de ativação, e a emissão vem por cima. Então, isso, às vezes, atrapalha um pouco nas medidas.
Amostras, por exemplo, de metais, aí lascou-se, né? Porque você não consegue fazer um metal transparente. Se ele for um bloquinho, já era. Então, geralmente, a gente consegue fazer muito bem coisas em líquidos, em filmes finos e assim por diante. Então, dependendo do tipo de aplicação que você tem, esse microscópio é mais adequado ou não. Tanto é, se você entra no site desse equipamento, você vê que esse equipamento ele nem é vendido para a ciência de materiais. O grande foco do grande público deles é a galera da biologia. Então, você vai ver lá que as propagandas é tudo coisa de biologia, nada de física, tá? Muito bem. Então, os lasers vêm por aqui. Como eu disse, eles incidem por debaixo da amostra e são coletados na parte de cima, tá? A gente tem essas objetivas, que são todas controladas, e a gente tem as linhas do infravermelho, visível e UV. Por que que a gente tem ter vários lasers diferentes? Porque cada material tem um espectro de absorção e emissão. E aí o seu laser tem que estar perto de algum pico de absorção. Então, assim, quanto mais lasers você tiver, mais fácil vai ser para você tunar em cima do pico ali de absorção do seu material específico. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês. Então, o que, que a gente precisa no final das contas? A gente precisa estudar isso aqui. A gente tem um estado fundamental, a gente vai jogar luz e você vai promover elétrons para os estados excitados, e quando esses elétrons decaem, eles emitem luz numa frequência maior e, consequentemente, no comprimento de onda maior. Tá? A relação clássica, velocidade é comprimento vezes frequência. Tá? Como é que a gente traduz isso na vida real? A gente traduz isso na vida real pensando assim, ó, a luz que você vai emitir, ela não é necessariamente a luz de um LED, por exemplo, que é uma única frequência. Você vai emitir uma banda de luz. Então, de várias frequências diferentes, onde algumas vão ter uma intensidade maior do que outras, beleza, tá? Então, a princípio, é importante a gente saber em qual comprimento de onda o material absorve e em qual comprimento de onda o material emite, que aí você consegue fazer a medida com uma confiança maior, tá? O equipamento que faz essa medida, essa pré-análise, chama espectrômetro UV-Vis, tá? A gente tem um no departamento de física, esse inclusive está com a professora Andréa, e a gente tem um excelente qualidade no departamento de química, tá? O que, que esse cara faz? Ele vai medir, no final das contas, isso aqui. Ele vai medir qual é o espectro daquele material específico. Se vocês observarem aí, ó, esse corante, que é a rodamina, é um corante vermelho muito utilizado para tingimento de roupa, para colocar cor em remédio. Esse cara ele é aplicado em muita coisa, tá? Se você observar do jeito que está aí, ele tem um espectro em preto e um espectro em azul, certo? Isso são os picos de absorção e emissão. Por que, que eu tenho certeza absoluta que o azul é emissão? Porque está em comprimentos de onda maior. Então, consequentemente, a energia é menor. Se você observar aqui esse gráfico, você não vai conseguir ativar um estado e ele decair numa energia maior do que ele tinha antes. Então, sempre o comprimento de onda aumenta, tá? Então, o que, que você precisaria, então, para medir a rodamina dentro do microscópio? Eu precisaria de um laser que fosse próximo do 496, para eu ativo a rodamina, e aí eu coloco um filtro do espectro perto do 520, que aí, de fato, eu medi a resposta da rodamina à ação do laser inicial, que é exatamente o que vai acontecer aqui agora. Se você observar, ó, 496 é ali próximo do verde, e a emissão mais ou menos ali entre o amarelo e o verde, meio vermelhinho, assim, tá? Então, o espectro do visível também dá para você associar com o pico de emissão e absorção. Tanto é quando você está fazendo a imagem à medida no confocal mesmo, dá para você ver direitinho a amostra brilhando num pontinho em cima dela, na cor da emissão associada, tá? Então, esse é o software de controle do equipamento. Tem 5.200 botões e eles servem para 5.200 coisas, mas tem algumas coisas que são mais importantes, que é o controle das lentes. Isso é muito importante, porque você, querendo ou não, você vai ter que mexer ali um pouquinho vamos falar assim, em qual range eu quero medir
Então, em qual filtro, em qual região do espectro, quais são os lasers que eu vou ativar, o controle da fotomultiplicadora, porque a fotomultiplicadora, se ela ficar muito tempo com uma tensão muito alta, você pode queimar ela. Então, você tem que sempre trabalhar ali o sinal ruído tá bom ou não? Porque se você deixar muito alto, o ruído vai ficar baixo, mas aí você degrada muito a sua fotomultiplicadora. Então, tem que ter uma malícia ali para você não degradar seu equipamento. Aqui a gente vai ter também controles de como vai ser feita a imagem, se é uma imagem bidimensional, se é uma imagem que eu vou fazer um fatiamento em 3D, se é uma imagem que eu vou fazer em função do tempo. Isso é bem interessante também. Por exemplo, tem gente que estuda larvas. Aí você quer ver a movimentação da larva. O que você faz? Você pega a larva, coloca uns marcadores em cima dela, e conforme ela vai andando, você vai medindo com focal em função do tempo. E aí você tem uma imagem andando ali. Você tem um vídeo, né? No final das contas, tá? Então, aqui, ó, os lasers que a gente tem, desde 405 até 635, onde esse 405 é próximo ali do UV e o 635 já é próximo do infravermelho, tá? Se você observar bem, o próprio desenho do software, ele faz uma referência com o desenho esquemático do equipamento, tá? O laser vem, bate num... deixa eu ligar minha canetinha de novo. O laser vem, bate no espelho, vai na amostra e volta para ser coletado aqui por cada um dos filtros, tá vendo? Então, a grande questão aqui é, se eu tenho um laser 458, eu tenho que colocar um espelho que deixe passar o 458. Então, por isso que tem que casar, ó, esse 458 com esse. Tá vendo? E aí eu tenho certeza absoluta que foi lá na amostra e voltou. Quando voltar o espectro, já é a fluorescência. Aí eu posso calcular ele tanto no 1, como no 2, ou como no 3. Lembra lá que eu mostrei a imagem, tinha 3 canais com 3 cores diferentes? 3 canais com 3 cores diferentes, tá? Só que a cor lá é fictícia, tá? Fica bonito, naquelas 3 cores. Você pode escolher a cor que você quiser, no final das contas. Porque, na verdade, o que ele mede é a intensidade, que é a escala de cinza. Mas, ok, a gente coloca a cor porque para fazer referência a esse cara emite no verde, então eu coloco a região do verde. Esse cara emite no azul, eu coloco a região do azul. Mas não é obrigatório, você pode colocar a cor que você quiser, tá? Então, aqui são todos os filtros. Eu não vou entrar muito em detalhes, não, mas a grande questão que eu quero que vocês vejam é o que significa esse 505, 525? Significa que eu vou separar no espectro somente essa faixa. E aí eu tenho que casar isso com o pico de emissão, tá? Quando eu mostrar o gráfico ali, vocês vão ver. O que significa o 500, 600, 620? Quer dizer que eu abri um pouco ali para a faixa para pegar um espectro maior. Então, dependendo do material, eu vou usar um filtro 1, dependendo do outro material, eu vou usar um filtro 2, e assim por diante, tá? Então, se você observar aqui, ó, aqui são as informações da fotomultiplicadora. Aqui são os controles da imagem, a gente pode controlar desde resolução, formato 1x1, 4x3. A gente controla também essa barrinha aqui, ela controla a velocidade de varredura, porque às vezes o seu material emite tão rápido que você nem dá tempo de pegar a emissão dele, então você tem que colocar para fazer muito mais rápido a medida. Aqui é a potência dos lasers e aqui é o controle do XYZ que eu falei para vocês, que aí eu consigo fazer um fatiamento, sei lá, de 5 em 5 microns. Ó, beleza. Então, aqui, ó, só um exemplo. Se você pegar, ó, uma célula e fazer várias imagens em 2D, depois você vai reconstruindo ela camada por camada, tá vendo? Isso eu acho legal. Ó, tanto que eu falo que todas as propagandas desse equipamento é tudo coisa de biologia, porque é exatamente isso que eles querem. Se você falar assim, qual que é a principal funcionalidade do microscópio confocal de fluorescência? Medir célula. Porque a célula é o tamanho ideal para esse equipamento, e aí você consegue marcar essas células e fazer horrores. Tá?
Então, ó, lembra do espectro da rodamina? Eu precisava de um laser em 496. Então, eu tenho de 488. Não é 496, mas tá bom. Tá perto do pico de absorção, tá? E se eu quero pegar a emissão da rodamina, eu vou colocar ali um filtro em cima do pico de emissão. Que aí tá vendo que o 505, 525, ele casou certinho ali com aquele espectro, tá? Existem outros materiais que você tem mais de um canal ao mesmo tempo. O da rodamina não precisa, porque ele só tem um pico de entrada e um pico de saída. Mas tem materiais que têm 100, 50 picos. Geralmente, quanto maior a quantidade de cadeias carbônicas, mais picos vai ter, tá? Então, no caso aqui, ó, se você pegar o F8T2, que tem uma estrutura bizarra, gigantesca, tá vendo que ele tem vários espectros, ó. Ele tem, ó, 1, 2, 3. Então, para eu, de fato, pegar toda a emissão do F8T2, eu teria que colocar ali 3 canais. Ó, 3 canais, porque aí eu meço certinho, tá? Aqui eu tô dando um exemplo de um cara que tem 3, mas na verdade o que a gente gosta mesmo é de colocar 3 materiais diferentes misturados, e aí você fala, ó, essa parte aqui é o material A, essa parte é o material B, essa parte é o material C. Tá? Que é o que acontece aqui no P3HT. Se você observar, na verdade, você vê tá vendo que vocês veem uns buraquinhos aqui, ó? Essa parte aqui são partes não ativas da amostra. E aí, então, assim, ela não emitiu, entendeu? Então, assim, apesar de ter um filme fino ali em cima do substrato, é como se aquela parte ali tivesse apagada para a fluorescência. Então, se você, por exemplo, estiver fazendo uma célula solar e você quer ver se a sua célula solar ela está funcionando bem em toda a área, a medida de confocal é uma medida bem interessante, porque aí você consegue ver se tem algum buraco ali ou não, tá? E não necessariamente precisa ser um buraco físico, tá? Pode ser assim, o negócio não está funcionando nessa região, a gente pode pensar como se fosse um vazio ali. Tá? Então, no meu doutorado, eu estudei bastante nanofios de estanho. E eu tinha uma medida feita na UFMG, que é essa medida aqui, ó. Ela foi feita em 2010, 2012. E eu nunca tinha reproduzido ela para uma escala macro, tá? Essa medida aqui, ela foi feita para fios individuais. Então, eu peguei um único nanofio, coloquei o laser em cima dele e medi o espectro de emissão. E aí, tá vendo que deu um espectro, um laranjão, um verde, tá vendo? Aqui, isso aqui é UV e essa parte aqui é infravermelho, tá? Se você tem um material que emite no visível, no UV, no infravermelho, isso aqui é um grande candidato a você ser um LED branco, que é como se você tivesse a soma das cores, tá? Então, uma das coisas que a gente tentou foi, eu vou tentar reproduzir isso numa escala maior. O que eu fiz? Peguei um aglomerado de fios, que é esse que você está vendo aqui, coloquei ele numa solução com água isopropílico para aglomerar mesmo, para ter uma densidade alta de fios, e aí coloquei esse cara para ser atacado lá no microscópio confocal para ver a luminescência. E, de fato, eu coloquei o filtro exatamente no laranja e deu o espectro certinho, coloquei o filtro em cima do verde e deu o espectro certinho. Então, assim, não foi um único fio que emitiu esse espectro que está aqui, é uma coisa mais coletiva, tá? E interessante que dessa medida aqui saiu um artigo meu que eu fiz com o pessoal lá de Campinas, do LNLS, saiu um artigo da Nature por causa dessas bandinhas aqui, ó. A primeira coisa que a gente fez, quando eu fiz essa medida, foi falar assim, ó, o meu material emite muito bem no laranja, no verde. Se você olhar esse espectro é gigantesco, comparado com os outros. Mas numa conversa, tomando uma cerveja, a gente conseguiu provar que isso aqui também é relevante. E aí foi batata, mandei as amostras para Campinas, fizemos as medidas e saiu um Nature. Então, numa conversa de bar, pode sair trabalhos, tá? E já aconteceu mais de uma vez. Então, ó, esses nanofios, eles têm um formato que a gente chama de nanofitas, tá? Ele é um nanofio no sentido de a dimensão 1D dele é muito maior do que as outras, tá? Só que, se você observar, ele tem um formatinho de um retângulo na seção transversal.
por isso que a gente chama de nanofitas, tá? É como se fosse um cinto, tá? E aí, uma das primeiras perguntas quando eu defendi a minha tese de doutorado era: será que esse negócio é quadrado mesmo? Porque eu tinha umas imagens dele, eu não tinha imagens olhando de frente, assim. Eu tinha umas imagens mais de quina. Foi a primeira pergunta que a minha banca fez, foi essa. E aí, saindo, terminando a defesa, tudo, aí eu fiz essa medida, aí mandei pro cara da banca e deu certo, né? Acho que agora ele acredita que é quadrado, né? E aí, o que é interessante desses nanofios? É que eles têm um comprimento razoavelmente grande, lá, de 5 a 20 microns, só que a seção transversal dele é pequena, ó, de 25 a 150 nanômetros. E é nesse caso que a gente vai ver que existe um negócio que chama confinamento de infravermelho. O que acontece? O infravermelho entra lá dentro do meu fio e não consegue sair mais. Então, ele forma uns padrões de interferência dentro do fio, amplificando esse sinal. Foi exatamente isso tudo que a gente provou lá no artigo da Nature, tá? E outra coisa, eu já tinha visto indícios disso, de confinamento quântico, só que ao invés de ser de luz, de elétrons mesmo. Quando eu fazia medidas de condutividade elétrica desses nanofios, eu mostrava comportamentos de condutividade quantizada. Então, isso é uma coisa que já foi um artigo lá meu em 2012, e aí, com essa confirmação do infravermelho, aí, tipo, é como se você provasse a primeira vez com elétrons, depois você prova com luz, então, assim, tem um confinamento muito intenso nas paredes desses nanofios, tá? E que bom, por isso que eu sou professor hoje. Então, esse é o trabalho lá Tá vendo que é a mesma imagem lá do retangular? E aqui toda a parte do confinamento de infravermelho. Para você poder fazer isso aqui, você precisa ter um equipamento que é como é que chama? É um FTIR, um nano FTIR, que eles chamam, tá? Na verdade, o que você faz? Você coloca um infravermelho bem na pontinha ali do FM, e aí você consegue aproximar bem próximo da amostra e joga o infravermelho lá dentro da sua amostra, tá? E aí você vê o formato dos padrões de interferência, tá vendo? Ó, esse aqui é tudo, são os padrões de interferência, bonitinho. E por que que você precisa ter isso num lugar síncrono? Porque aí você vai ter uma largura de linha muito pequena para mostrar mesmo que você tem um confinamento. Porque se você tiver uma largura de linha muito grande, o confinamento meio que se perde ali, você não consegue ter um sinal ruído suficiente, tá? Lembra que eu falei que lá do microscópio confocal em função do tempo, eu fiz um trabalho junto com o pessoal do departamento de química, lá da UFPR, que eles faziam microbolhas e o que eles faziam? Eles colocavam um corante dentro e um corante na bolha em si, tá? Se não me engano, aqui, ó, tem até todas as marcações. Tá vendo essa aqui, ó, estabilizantes nanocristais de celulose? São esses pontinhos todos branquinhos que a gente está vendo aqui, tá vendo? Por que existiam colocaram esses nanocristais? Porque eles queriam fazer as bolhas, é como se fosse fazer bolha de emulsificação, sabe? Quem já fez aqui maionese sabe o que acontece. É um monte de bolinha uma do lado da outra. Só que elas começavam a estourar. E aí, se você conseguir fazer um sistema estável, onde você cria a bolha e ela não estoura, você consegue fazer o quê? Colocar ali, sei lá, uma droga, alguma coisa do tipo, e aí quando ela estourar, que ela injeta a droga na pessoa, por exemplo, que é o que a gente chama de drug delivery. Então, a grande questão deles é como é que a gente faz essas bolhas ficarem estáveis numa escala de dias, meses, anos, tá? Então, tem várias técnicas. Tem gente que faz os dois caras com índice de refação próximo, tem gente que coloca nanocristais, que aí funciona como uma blindagem eletrostática e tudo. Então, para você poder ver essas coisas no confocal, você tem que marcar as coisas. Então, foi isso que eles fizeram. Eles marcaram tudo que eles usaram na receita, e aí eu peguei o microscópio confocal e deixei medindo ali durante horas para ver se as bolhas estouravam ou não. E aí eu lembro que a gente tinha uma estatística ali, sei lá, a cada, sei lá, uma hora estourava 50 bolhas. Então é uma estatística boa. Tipo assim, o negócio estava realmente bem instável, tá? Então, assim, existem dissertações, teses de doutorado sobre isso, que chama emulsificação,
tá? O microscópio Raman, a gente tem um problema. Tanto o microscópio Raman quanto o microscópio eletrônico, a gente não tem na UTF Campus Curitiba. Microscópio Raman a gente tem aqui na UFPR, e a gente tem no Instituto Senai, ali na Avenida das Torres, mas e a gente tem também na Fiocruz. A Fiocruz tem o que ela quiser. Depois do Covid, eles têm tanto dinheiro que eles quiserem comprar a UTF, eles compram. Então, como a gente não tem esses equipamentos, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pagar por hora para usar, tá? Então, geralmente, ou eu faço as medidas aqui na UFPR, ou quando eu vou para Minas, eu uso o microscópio Raman lá da UFMG, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, o custo é mais ou menos 100, R$ 150 por hora de equipamento. E aí, a hora equipamento não necessariamente é o equipamento funcionando, até quando dá errado, você está pagando. Então, assim, quando você vai fazer imagens, medidas Raman, você tem que ter muita certeza do que está fazendo, porque senão você vai estar gastando lá R$ 150 por hora e não vai sair resultado nenhum, tá? E o Raman, ele é uma técnica que é assim, ou você tira muito resultado ou não sai absolutamente nada. Você não vê absolutamente nenhum sinal. Por quê? Porque o espectro Raman é um sinal muito pouco intenso, muito fraco. Então, existem várias técnicas, inclusive, para você amplificar o sinal Raman, porque se você pegar o sinal Raman de uma molécula, é uma quantidade de sinal muito pequena. Então, qualquer coisa interfere, entendeu? Então, ou dá muito certo ou dá muito errado. Então, a gente torce para que dá certo, né? Então, o que é o microscópio Raman? Ele, no final das contas, é você jogar luz na amostra e ver um espalhamento inelástico dessa luz. Se você observar aqui, ó, essa molécula ela está vibrando. Então, essas vibrações que o espectro Raman consegue pegar. E, inclusive, a gente até brinca que o espectro Raman ele está ali sentindo a respiração da amostra, porque cada amostra ela vai vibrar numa frequência diferente. Então, o Raman ele vai medir essas frequências. A gente vai ter uma banda de espectro associada aos defeitos, a gente vai ter uma banda associada à presença de água, a gente vai ter uma banda associada a uma certa ligação química. Então, cada material tem a sua assinatura Raman pré-estabelecida. E isso é exaustivamente usado pela Polícia Federal, Polícia Científica. Eles fazem medidas de Raman em drogas. Por quê? Porque cada droga tem um espectro Raman diferente. Então, ele serve muito bem como um identificador não destrutivo de amostras, tá? Porque você consegue detectar, tem cocaína nessa coisa aqui. Tem, você joga um corante interage com a cocaína e pronto. Você vê a cor lá, é cocaína, beleza. Mas, às vezes, você quer fazer um ensaio não destrutivo de grandes massas. Então, é melhor você fazer uma medida Raman, porque você tem um comportamento global ali do sistema. Tá? Então, você não vai medir, por exemplo, um Eppendorf, você vai pegar uma coisa gigante de uma vez. Tá? Então, ó, o Raman, ele tem infinitas aplicações. Qualquer cientista de materiais, qualquer físico que mexe com ciência de materiais ou químico, em algum momento da sua carreira, da sua pesquisa, vai precisar fazer um espectro Raman. Tá? Só que para a galera do carbono, que é nanotubo de carbono, grafeno, fulereno, grafite, óxido de grafeno, Raman é a técnica principal. Por quê? Porque é a partir dela que a gente consegue diferenciar as estruturas. Porque a diferença do grafeno para o nanotubo de carbono é só o formato da estrutura. Porque eles são compostos por carbono e pronto. Então, assim, você precisa de uma técnica fácil para você saber isso que eu fiz realmente é grafeno? Isso que eu fiz realmente é nanotubo? Isso que eu fiz realmente é grafite? Porque, assim, você pode fazer microscopia de transmissão, mas aí você tem que preparar a amostra, levar a amostra, fazer vácuo na amostra, esperar. Assim, você precisa de muitas horas de preparação para você fazer a imagem, vamos falar assim, a imagem morfológica do seu material. Mas com uma medida Raman, você consegue fazer um espectro, você sabe se o seu material é grafeno ou grafite
Por quê? Porque tá vendo que tem uma diferença entre as proporções das bandas, ó. No caso do GO, tá vendo que essa banda aqui é praticamente igual a essa? É como se fosse assim, 1 para 1. Isso é a principal característica do GO. Tá vendo que no caso do RGO, que é o óxido de grafeno reduzido, eu tenho um desbalanceamento entre os dois? Tá vendo que no caso do grafite eu tenho uma banda mais larga do que a outra? Então, pelo espectro Raman, você já consegue falar assim, ó, esse aqui é isso aqui é isso. Então, principalmente que eu, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos de fazer a síntese desse material, que é o óxido de grafite, tá? É um grafeno com vários grupos químicos em cima. Só que quando você vai tirando esses grupos físicos e químicos, na verdade são químicos, a tendência é você querer voltar para o grafeno. E aí você consegue, fazendo medidas Raman, ver se seu grau de purificação, entre aspas, foi bom o suficiente. Então, é uma medida muito utilizada para a galera dos carbonos, etc. Tá? E aí, aqui eu mostro que existe uma evolução entre as técnicas Raman, entre o início dos anos 80 até os dias atuais. Nos dias atuais, hoje a gente consegue fazer uma imagem AFM, na resolução de AFM, com uma medida Raman. Então, assim, é como se você conseguisse fazer não o Raman desse quadradinho inteiro. Você vai fazer o Raman basicamente como se fosse só desse ponto. Então, assim, é uma resolução hoje em dia muito mais alta do que tinha, por exemplo, na minha época que eu era vocês. 2010 não tinha esse tipo de técnica ainda. Hoje, 2025, a gente já tem. E, inclusive, tem uma empresa que nasceu dentro do FMG, que a galera do FMG é muito forte em Raman. Tem uma empresa que nasceu dentro do FMG, que ela produz esse tipo de equipamento e vende para o mundo inteiro. Tá? Eu vou mostrar até para vocês mais para frente. Tá? Então, ó, esse aqui é um trabalho bem interessante de um grupo de amigos meus lá do FMG, que eles descobriram por Raman que quando você tem... Isso aqui é o grafeno, tá? É uma folha, aqui, ó, isso aqui. Uma folha bidimensional perfeita de hexágonos de carbono, tá? Só que você pode empilhar uma folha em cima da outra. Você pode empilhar, sei lá, 90 graus, 0 graus e assim por diante. O que eles provaram é o seguinte: quando você coloca essas folhas em um ângulo estabelecido, num ângulo bem pequenininho, você é capaz de ter um novo material, que não é um material sozinho, não é um material bicamada, é um novo material. Por quê? Porque essa deformação da rede faz com que você tenha outros tipos de módulos Raman de aplicação. Tá vendo que você tem um teta aqui, ó? Isso aqui é a defasagem entre uma folha e outra. Tá? Então, eles chamam isso de bilayer de baixo ângulo, tá? Tem vários artigos sobre isso, tem capa da Nature sobre isso, tá? E é tudo com Raman. Aqui, outra coisa interessante também, quando você trabalha com dispositivos, ou seja, quando você tem um material e você coloca contatos elétricos nele, e você quer medir propriedades elétricas, um dos problemas principais que a gente tem em fazer dispositivos é ter água. Porque a água ela atrapalha a condutividade. Tá? Por exemplo, se você tiver uma folha de grafeno plana, perfeita, ela tem uma condutividade X. Se ela tiver uma ondulação, ela tem outra condutividade. Então, a água ela pode ser capaz de, entre aspas, atrapalhar a condutividade do seu dispositivo. Então, aqui o que eles provaram? Eles provaram que você consegue, com microscopia Raman, saber se tem água embaixo da sua amostra ou não. E quando eu falo ter água, não é ter água numa camada, assim, uma quantidade gigantesca de água. É ter pequenas moléculas de água mesmo embaixo do seu canal. Então, assim, ó, essa deformação, ela é perceptível via Raman. Então, esse é um trabalho que eu acho bem interessante, também é dos meus amigos. Tá? Agora, trabalhos feitos aqui
na UTF. Lembra que eu falei para vocês que o sinal Raman é um sinal extremamente baixo? Que você precisa de outras técnicas, fazer outras preparações para que talvez você consiga medir o sinal Raman? Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. O grupo do professor Arandi e do professor Rafael, eles são especialistas em produzir nanopartículas. Bem bonitinhas, igual essas que vocês estão vendo aqui, ó, partículas minúsculas, formatos redondinhos. Na verdade, tem vários formatos. Tem redondinho, tem no formato de bastão, já tem como fazer em pirâmide. Depende de como que você faz a sua amostra. Mas o que é mais importante que vocês vejam é, quando você tem uma nanopartícula desse jeito, você tem um efeito chamado efeito antena. É a mesma ideia do efeito antena de casa mesmo. Você tem uma amplificação do campo elétrico local, perto das nanopartículas. Então, quando você teria um espectro Raman, ele interagindo com essa amplificação do campo elétrico, se intensifica o sinal. E aí, quando eu falo intensifica o sinal, é na ordem de 10 a 12 vezes. Então, assim, realmente você tinha, tipo, um espectro de uma intensidade, sei lá, 1 10 a menos 15, e aí virou 1 10 a menos 3. É uma gigantesca ordem de aumento. Então, como é que eles fazem isso? Você produz as nanopartículas e aí você coloca o que você quer interrogar em cima dessas nanopartículas, e quando você faz a medida de Raman, você mede o sinal, por exemplo, só de um terfenol, só de uma clorina, só de uma molécula de ureia, glicina. Na verdade, você pode fazer isso para inúmeras outras moléculas, tá? No grupo do Arandi, tem trabalhos que eles fizeram medidas de vírus, de vírus não, desculpa, fungos, tem trabalhos de bactérias, tem trabalhos de antibióticos. Então, assim, quando você faz uma matriz, você faz um substrato que vai te ajudar a amplificar o Raman de alguma coisa, esse efeito é o efeito SERS, que a gente chama. Tá? Então, tem vários trabalhos sobre isso também. Como é que são feitas as nanopartículas? Você joga um laser pulsado, focalizado em cima de um alvo metálico, e aí você, como o laser é pulsado, você joga o pulso, ele aquece localmente o metal, e quando o pulso desliga, o material esfria e gera nanopartícula. Então, no final das contas, você faz microexplosões em cima do metal, e cada uma dessas explosões gera a nanopartícula. Então, você consegue fazer numa taxa bem acelerada, tá? E aí você vê claramente, quando você está fazendo as nanopartículas, a solução lá, por exemplo, de álcool isopropílico está branca. Quando começa a produzir nanopartículas, ela começa a ficar vermelhinha, azulzinha, amarela, porque você começa a ter luz espalhando dentro da sua solução. Então, tem alguma coisa espalhando a luz. Essa alguma coisa são as nanopartículas sintetizadas, tá? Então, ó, tem trabalhos com ureia, morfina, tá vendo? Tem vários trabalhos do pessoal ali do Arandi que é sobre Raman amplificado, com nanopartículas, tá? E aí, ó, o que eu falei lá da ordem de 10 a 11, tá vendo? Eu falei 12, mas é aumento de 10 a 11 vezes. Então, o sinal que você tinha vezes 10 a 11 vai ficar um sinal melhor, né? Então, é 100 milhões de vezes. Tá? Aqui é o trabalho que eu falei das biomoléculas, dos fungos, tá vendo? Tem várias. Lembra que eu falei que o Raman é uma técnica que ela é uma impressão digital? Então, é por causa disso, porque aí você consegue diferenciar células, fungos, moléculas, tudo com o espectro Raman. Tá? Aí, ó, tem de resistência antimicrobiana também. E aqui, ó, que eu te falei que dependendo da nanopartícula, você tem a solução de uma cor diferente, tá vendo? Ó? No caso do ouro, ouro mais ou menos ali de 100 nanômetros, as nanopartículas são meio vermelhinhas, assim, a solução. Aí tem verde, tem de tudo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Um outro trabalho, esse já é um trabalho que foi feito com o pessoal lá do IME, o meu aluno de mestrado da época, o Matheus, defendeu o doutorado agora, dia 19 de dezembro, faz pouco tempo. E ele fazia materiais absorvedores de micro-ondas, tá? O IME é um centro de pesquisa, na verdade é uma universidade, né? Que tem tanto os cursos de engenharia, mas também tem pós-graduação.
tá? E uma pós-graduação bem forte mesmo em ciência dos materiais. Então, assim, eles têm muitos trabalhos em ciências dos materiais. Então, o Matheus, ele aprendeu o quê? Ele aprendeu a sintetizar nanopartículas ferromagnéticas, que são essas bonitinhas que estão aqui. E aí a gente fez o quê? A gente fez uma matriz de óxido de grafeno para que essas nanopartículas não ficassem aglomeradas. Porque o grande efeito das nanopartículas, ele acontece quando as partículas elas estão isoladas entre si. Se você tiver um aglomeradão assim, isso aqui meio que perde a capacidade nano dele, porque ele é mais interessante quando ele é isoladamente. Então, o que a gente quis fazer aqui? A gente quis ancorar as nanopartículas pretinhas, a gente quis ancorar as nanopartículas aqui, ó, na folha de grafeno para poder fazer o quê? Uma tinta que absorve microondas. Para que serve uma tinta que absorve microondas? Para você poder, por exemplo, fazer um tanque que é invisível a um radar infravermelho. Um radar de microondas, na verdade, né? Então, assim, toda vez que você gera um equipamento, um material que ele tem uma propriedade de absorção muito exacerbada, então, assim, mesmo se alguém quiser interrogar esse cara com o micro-ondas, ele absorve tão rápido que o cara vê como se não tivesse acontecido nada, como se tivesse sido um vazio, entendeu? Então, a grande essência desse trabalho era esse. Qual que era a dificuldade? Fazer essas nanopartículas numa escala industrial, isso é muito difícil. Uma coisa é você fazer nanopartículas numa escala laboratorial, fazer gramas por dia. Outra coisa é você fazer numa escala milhões de quilos por dia. Então, assim, dependendo da quantidade de especificidade que você tem para a técnica, pior fica. Assim, se você, para fazer a nanopartícula, você precisa de 50 etapas diferentes, mais difícil vai ser você escalar isso numa escala grande, industrial. Então, a gente tentou bastante fazer isso para que fossem por técnicas simples, reprodutíveis e escaláveis, tá? Não conseguimos 100%, mas tentamos. Tá? Então, só quis mostrar mais um exemplo. E como a gente aqui sintetizava óxido de grafeno, eu precisava fazer o Raman para poder provar ali que estava próximo, tá vendo? Lembra que eu falei que tinha que ser próximo de 1? Ó, isso aqui está próximo de 1, tá vendo? Então, a minha síntese do óxido de grafeno foi boa o suficiente para isso. Tá? O trabalho que eu até estudei até um pouco para escrever um projeto, foi que hoje em dia está tendo muita aplicação de estudo de Raman para câncer, tá? Por quê? Porque o Raman, ele pega uma especificidade muito diferente, por exemplo, da morfologia. A morfologia é você olhar essa caneca e falar, essa caneca tem esse formato XYZ. No caso do Raman, ele vai falar assim, ó, essa caneca tem esse formato XYZ e ela está vibrando numa certa frequência Y. Então, assim, é um tipo de pergunta diferente, tá? Então, eu vi aqui, ó, uns trabalhos sobre Raman para diagnóstico de câncer de pele, onde eles pegavam uma amostra sem câncer, uma amostra com câncer, e faziam um mapeamento 2D disso, e depois comparava o tumor benigno com o maligno, coisa do tipo assim, que é exatamente esse gráfico que você está vendo aqui, ó, tá? Eu não tenho tanta experiência nisso, porque foi basicamente. Eu quis fazer um estudo do estado da arte nisso, porque uma das coisas que a gente quer fazer nos próximos anos com a aquisição desse equipamento Raman é fazer isso. Fazer uma ponte aí entre as técnicas de microscopia com medicina. Tá? Microscópio eletrônico, eu só queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar esse aqui que fica mais interessante. Se você. Dá para dar zoom aqui, será? Ah, dá. Ué, não. Ele dá zoom no negócio, mas não.
No canto inferior direito não tem uma... Não. Não? Aqui, ó. Ah, a gente aqui consegue dar zoom. Tem uma setinha no canto inferior direito do teu compartilhamento de tela que dá pra dar zoom. Deixa eu ver aqui. Pronto, mais fácil aqui, só para você ver. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. É só isso. O que vocês estão vendo aí? O que vocês pensam quando vocês olham essa imagem aí? Parece uma batata Ruffles, não é? Com várias coisinhas uma do lado da outra. Esses são os planos cristalinos, tá? Então, o equipamento microscópio eletrônico de transmissão, exatamente, esse 0,25 e 0,48, isso aí, tá vendo? Tá vendo que o 0,25 é em uma direção e o 0,48 é em outra. Então, são planos diferentes. Eu só queria mostrar isso para vocês, que você chega numa resolução tão alta que você consegue ver ali os planos cristalinos, tá? E uma outra coisa que a gente consegue ver também é como que esses planos cristalinos estão num aglomerado. Tá vendo que eu peguei esse quadradinho verde aqui, ó, ele é uma amplificação dessa região, tá vendo? E aí eu consegui fazer esse espectro aqui, que chama difração de área selecionada, dessa região como um todo. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer ver qual é o plano cristalino mais brilhante daquela região, que é como se você pudesse ter um indicativo de qual seria ali a melhor, vamos falar assim, o plano com maior intensidade, com maior presença. Não é necessariamente não é 100% verdade isso, mas é um bom indicativo. É assim, você falar que o seu óxido de estanho, o plano cristalino preferencial dele é um 100, por exemplo, ou 200, tá? Para alguns trabalhos, isso é extremamente importante. No caso dos meus nanofios, isso era extremamente importante. Por quê? Quando eu crescia numa certa direção, o plano cristalino, os meus nanofios, eles eram semicondutores. Quando eu crescia em outra direção de plano cristalino, ele tinha um comportamento muito mais isolante. Então, assim, eu gosto quando tem o comportamento semicondutor, por exemplo. Então, eu gostaria de ter esse controle de falar, ó, cresça no 100, ou cresça no 200 e assim por diante, tá? Então, esse tipo de técnica é capaz de falar isso para você, tá? E aqui também, como eu disse, todo trabalho de ciência dos materiais tem o quê? Raman. Então, ele fez a imagem do Raman aqui, ó, que são todos esses pontinhos, tá vendo? E aí você pode deconvoluir isso, que é você pegar aquele espectro e separar em pequenos outros. Tá vendo que esse espectro vermelho aqui, ó, esse espectro aqui, é a medida experimental. Na verdade, os pontos cinzas são a medida experimental, certo? Só que o vermelho é o ajuste dos pontos experimentais. E esse vermelho é feito pela soma desse pico com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Isso chama-se deconvolução. É você pegar um espectro, que é a soma de menores espectros, e deconvoluir ele nesses pequenos espectros. O pessoal do Raman tem que fazer isso o dia inteiro. Por quê? Quando você pega o espalhamento Raman da amostra, você não está pegando somente de um modo de vibração, você pode pegar de vários outros. Por exemplo, de uma molécula, você pode ter esse modo de vibração, esse modo de vibração e esse modo de vibração. Então, seria 3 espectros diferentes. Tá? Então, em resumo, a gente tem o seguinte: tipo de coisas que a gente pode fazer no confocal de fluorescência. Várias. A gente pode fazer o quê? Mapas bidimensionais. A gente pode identificar que tipo de material que é. A gente pode fazer a determinação da distribuição dos materiais na superfície. Por que eu posso fazer isso? Porque eu posso pegar uma matriz que é de um material e colocar outro material por cima e ver como que um material se distribui em cima do outro, tá? Determinação da camada ativa de células, reconstrução da superfície em 3D.
No caso do Raman, a gente vai fazer também identificação de materiais, que é muito importante. A gente vai fazer medidas de identificação de componentes químicos. Microscópio eletrônico de varredura, que eu não falei tanto, mas você consegue ver a superfície da amostra em alta resolução. Então, um dos trabalhos que eu fiz, por exemplo, o pessoal lá da Polícia Científica, pode parecer uma bobeira para vocês, mas é bem difícil de dar essa resposta. Eles chegaram com um documento que tinha um carimbo e uma assinatura. E a pergunta do cara era simplesmente uma: quem assinou primeiro, quem carimbou primeiro? E fazer diferença. Para o perito, ele queria realmente saber, ó, foi assinado primeiro e carimbado depois, ou foi carimbado primeiro e assinado depois? Então, assim, na hora que eu falei isso, eu falei, isso aí é muito fácil de responder, né? Não é, não. Não era mesmo. Tanto que eu fiz o confocal de fluorescência, não deu uma resposta bem adequada. Aí eu só no eletrônico de varredura que eu consegui fazer uma medida de backscattering, que aí eu consegui, de fato, provar, a assinatura veio depois. Porque não era tão simples assim. Então, assim, essas técnicas, elas entram num grau de detalhamento que um microscópio óptico às vezes não consegue ver. Então, se eu tivesse Raman no dia, eu teria feito um espectro Raman da parte ali da assinatura antes e depois para ver o que tinha acontecido, entendeu? Principalmente que a tinta do carimbo é uma tinta meio corante, né? Então, ela pode se fundir ali com a tinta da caneta. Então, o que a gente conseguiu provar mesmo é que tinha uma sobreposta à outra, né? Mas, assim, que teve que dá para ver que existe uma mistura entre as duas tintas, existe. Então, assim, é bem difícil saber quem assinou primeiro. Tá? Se não me engano, era um negócio de transferência de empresa, uma coisa assim. Ele chegou com um papelzinho desse tamanho para a gente analisar, foi engraçado. Então, esse futuro aqui já vai existir. Então, o que a gente conseguiu esses tempos atrás foi um projeto da FINEP, que a FINEP é uma organização do governo que é para coisas estruturantes, tá? Então, geralmente, essas verbas de FINEP, elas servem para você comprar equipamentos grandes, de grandes colaborações, para fazer laboratórios multiusuários, por exemplo. E aí a gente conseguiu fazer exatamente esse sonho 2.0. Então, a última vez que eu apresentei isso aqui era um sonho, ainda não é mais sonho, agora é verdade. Então, não é sonho mais. O que a gente fez? A gente já tem o microscópio de fluorescência, todo montadinho, bonitinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acoplar esse espectrômetro para poder fazer, além de medidas de confocal de fluorescência, a gente também vai fazer medida Raman. Por quê? Porque esse cara aqui é apropriado para fazer espectro Raman. Não é aquele mapeamento bidimensional automatizado, mas dá para você fazer bastante coisa mesmo ponto a ponto, tá? Aí, uma diferença quando você está trabalhando com fluorescência, as linhas de laser, elas não precisam ser tão assim, tão fechadas, tá? Então, o laser que é usado na fluorescência eu não consigo usar no Raman. No Raman você precisa de uma qualidade melhor, então eu tive que comprar outros 2 lasers, tá? Eu acho que, na verdade, a gente vai comprar só o 532. E aí, só para finalizar, lembra que eu mostrei para vocês, falei que tinha uma empresa de Belo Horizonte que nasceu ali dentro do FMG, que é de fazer microscópio Raman. Então, é essa empresa aqui, chama FabNS. Os caras são, assim, fera, tá? Eles fazem tudo, na verdade. Montam equipamento, fizeram software, tem a parte comercial, tem tudo, tá? Então, eles vendem esse equipamento aqui, que chama Raman Porto. Esse equipamento aqui é um microscópio Raman de altíssima resolução, só que esse aqui não é aquele microscópio de fechado, né? Tá vendo que aqui você tem vários componentes, ó. Eles são todos individualizados, tá vendo? Então, ele não é de sistema fechado, que a gente chama, é de sistema aberto. Só que tem a vantagem, né? Quando você tem um equipamento desse estilo aqui, é importante, por exemplo, eu vou fazer basicamente imagens Raman de materiais de carbono.
Aí você organiza todo o seu equipamento para ficar na melhor configuração possível para medir isso, entendeu? Então, é um equipamento mais versátil, vamos falar assim. Tá? Então, eles fazem também... Cadê? Eles fazem também a parte do software. Aí, tá vendo que tem até aqui umas imagens, ó, de um mapa 2D, tá vendo? Isso aqui é imagem verdadeira mesmo. Tá? Porque eu sei que isso aqui é o trabalho de um amigo meu. Tá? E aqui, ó, o espectro Raman, a medida pura. E aí, quando você faz em vários pontos, você faz o mapa 2D, tá vendo? Alguém quer chutar quanto custa um equipamentozinho desse? Um chute aí. Quanto custa um microscópio Raman com mapeamento 2D de alta resolução? 1 milhão? 200 mil. 200 mil dólares, professor. Quase. Nossa. 1.400.000. Numa das menores configurações, tá? Então, assim, são coisas extremamente caras, tá? Só que é assim, né? Eles vão montar o equipamento, eles vão montar tudo, deixar prontinho para você usar. Tem treinamento, instalação, assistência técnica e tudo. Então, assim, é um equipamento comercial, né? Eles já venderam para a Alemanha, eles já venderam para o Canadá, tem vários grupos que já compraram, tá? Ó, essa cotação aqui é de 23. Deve estar mais caro agora. Depois eu vou mandar mensagem para o Taiguara, vamos ver quanto está. Então, eu gosto de finalizar qualquer palestra falando isso, que às vezes a gente esquece, né? Eu falei aqui um monte de equipamentos e não sei o quê, técnica de alta resolução, e vamos fazer não sei o quê na amostra, mas quem faz isso é as pessoas, né? Então, não adianta nada a gente ter uma universidade onde a gente não forma as pessoas, onde a gente tem um monte de equipamento e não tem pessoas para operar. Não adianta nada a gente ter o equipamento, pessoas para operar e não tem projetos em andamento. Então, assim, no final das contas, uma coisa puxa a outra. A gente precisa de dinheiro para comprar equipamento, a gente precisa de dinheiro para o técnico, a gente precisa de dinheiro para projeto e a gente precisa de dinheiro para ter bolsas para os alunos trabalharem para que tudo isso funcione. Então, assim, a universidade, na verdade, funciona como se fosse uma empresa, né? Todo mundo depende do mais alto escalão ao mais baixo escalão, todo mundo depende de todo mundo para a engrenagem continuar funcionando, tá? Então, eu falei muito sobre os equipamentos e as técnicas, mas tudo isso tem uma pessoa operando no final das contas, tá? Então, acho que é isso. Aí, se alguém quiser depois fazer alguma pergunta, quiser alguma curiosidade, também fica à vontade. Professor, eu tenho uma pergunta. Manda ver.